Opa, seja bem-vindo. Essa aula que você vai assistir agora, ela é um corte da aula principal que tem 6 horas de duração. É uma aula completa de arboviroses para concursos públicos. Se você tiver interesse em ver o vídeo completo, eu vou deixar o link aqui e na descrição deste vídeo também. Bem, mas começando pelo cerne da questão, o que são as ditas arboviroses, que é um termo que está começando a ficar mais popular. Indo direto ao ponto, arboviroses são doenças causadas por vírus transmitidos por artrópodes. Professor, o que são artrópodes? São esses bichinhos aqui que vocês estão vendo como exemplo. Professor, o que eu estou vendo como exemplo? Bem, aqui nós temos um carrapato, aqui nós temos uma mosca e aqui nós temos o mosquito da dengue, o Aedes aegypti. Professor, o que eles têm em comum que eu não estou entendendo? Bem, todos eles são insetos? Não, o carrapato não é um inseto, ele é um quericerato e é outra coisa. Mas a mosca e o mosquito são sim insetos. Mas em resumo, o que eles têm então em comum aqui entre eles? Bem, todos eles são artrópodes. E o que são artrópodes? São seres invertebrados com exoesqueleto móvel ou articulado. Aqui a gente vê as articulações, por exemplo, do carrapato. Aqui a gente vai ter as articulações da mosca. Aqui no mosquito da dengue a gente tem várias articulações em vários pontos aqui. Enfim, então esse aqui é o resumo. Mas só para entender direitinho, então, nós temos as arboviroses, certo? Deixa eu colocar meu rosto aqui, para vocês me verem. Esse rosto bonitinho. Aqui. Vamos lá. Arboviroses. Nossa, mas que letra bonita, hein, professor? É isso aí, é o que tem para hoje. Arboviroses são, então, doenças causadas por vírus com acento, né? Transmitidas por artrópodes. Olha, tem muita coisa que é artrópode que as pessoas não têm ideia. Mas, como eu disse, esses terrestres são esses que têm essa carinha de inseto, sabe? Bem, entre os artrópodes, o grande vilão que nós temos no momento, de fato, é o mosquito da dengue, o famoso Aedes aegypti. Tão famoso assim não, né? O pessoal conhece como mosquito da dengue. O Aedes aegypti é o nome correto da espécie. E só para dar logo uma introdução aqui do assunto que a gente vai ver com calma, não é apenas o Aedes aegypti que é transmissor da dengue e das outras arboviroses que nós temos aqui no Brasil. Nós temos também o Aedes albopictus, que também está aqui no Brasil, e a gente vai estudar melhor, com mais calma, no decorrer dessa aula. Bem, então vamos partir logo então para a nossa primeira questão. Vamos aqui, uma de 2018, pela banca Funesp, para a Prefeitura de Serrano, São Paulo, para o cargo de agente de controle de endemias. Vamos lá. As arboviroses são doenças de transmissão vetorial. Vamos lá, então. Deixa eu começar logo explicando isso aqui. O que é transmissão vetorial, professor? É que depende de um animal, de um ser vivo para ser transmitido. O vetor, no caso da dengue, é o Aedes aegypti, o mosquito, né? No caso da raiva, pode ser qualquer mamífero, né? Ele vai servir como vetor. E assim vai. As doenças vetoriais precisam de um ser vivo aqui entre doença, vetor, humano. Então, o humano passa para o vetor, vai para algum meio ambiente, retorna para o vetor, enfim, né? Sempre tem um ser vivo nessa equação. Mas dando continuidade, vamos ver aqui qual é a letra correta, né? Ele não falou aqui no enunciado que ele está pedindo a correta, mas nós vamos completar aqui essa frase, né? As arboviroses são doenças de transmissão vetorial, pois ocorre quando há um contato entre fonte de infecção e hospedeiro, ok? Os agentes etiológicos são transportados por seres vivos artrópodes, olha,
entre a fonte de infecção e o hospedeiro definitivo, um outro hospedeiro, um hospedeiro intercalado. Há qualquer contato entre a fonte de infecção e o hospedeiro, existe contato indireto mediado pelo meio ambiente que rodeia a fonte de infecção e o hospedeiro. Algumas dessas questões deram bastante enrolada aqui, mas a gente já viu aqui o que mata a questão, né? O que vai, né, dizer qual é a questão. Como disse, o que é uma arbovirose é uma doença transmitida por um artrópode. Então tá aqui nessa questão, né? O artrópode é um vetor e é um ser vivo. Então tá aqui. Os agentes etiológicos. Agente etiológico, só para lembrar, é aquilo que causa de fato a doença. Como assim, professor? Por exemplo, no caso da dengue. O que é que causa a dengue? O vírus da dengue, ou dengue, né? Que a gente vai ver também ao decorrer dessa aula quais são as nomenclaturas e tudo mais a respeito desses vírus. Então, o agente etiológico da dengue é o vírus da dengue, que é transportado por um ser vivo, um artrópode, que é o mosquito da dengue. Então, nesse caso aqui, nós temos a letra B como sendo a correta. Próxima, uma questão recente, 2024, pela Unesco na prefeitura de Rincão, Santa Catarina, para agente comunitário. Nesse caso aqui, eles não quiseram dizer de quê, né? Mas imagino que seja de saúde. Vamos lá. As arboviroses correspondem ao conjunto de doenças virais que são transmitidas principalmente por artrópodes. Olha, esse enunciado aqui está errado, né? As arboviroses são transmitidas principalmente, são transmitidas somente por artrópodes, apesar de haver outras formas de infecção, mas a transmissão é somente por artrópodes, senão não seria uma arbovirose. Mas enfim, como mosquitos e carrapatos, ok? Essas doenças podem causar uma variedade de sintomas, desde febre leve até complicações mais sérias, sendo algumas delas potencialmente fatais, como é o caso, por exemplo, da dengue. Nesse contexto, assinale a alternativa que não corresponde a uma arbovirose. Vamos lá então, letra A, dengue, dengue é arbovirose, esquistossomose, chikungunya transmitido pelo mosquito da dengue, Aedes aegypti, zika vírus transmitido pelo Aedes aegypti também, arbovirose, oropouche é uma doença transmitida pelo maruim. É uma doença um tanto desconhecida, mas que está começando a ter uma certa relevância. Nesse momento que eu gravo essa aula, ela não tem tanta relevância assim no Brasil, mas no futuro, quem sabe. E a esquistossomose, ela não é uma arbovirose. A esquistossomose, na verdade, é uma doença parasitária, que é aquela doença transmitida pelo parasita que dá no caramujo. Então, a única aqui que não é uma arbovirose é a letra B. Facinho, né? Então, vamos dar continuidade aqui. Nossa terceira questão de 2021, pela banca Alternativa Concursos, lá na Prefeitura de Modelo, Santa Catarina também, para técnico em saúde pública. Vamos lá. Assinale a alternativa que não, vocês têm que prestar bastante atenção nessas negativas, que não corresponde a uma arbovirose. Basicamente a mesma coisa da questão anterior, né? Então, chikungunya, transmitido por quem? Pelo Aedes aegypti. Então, exclui essa daqui. Febre do oeste do Nilo. Vamos deixar essa daqui para daqui a pouco. Zika, transmitido pelo Aedes aegypti. Corta. Brucelose. Essa aqui tá mais difícil, né? Pula. Febre amarela, transmitida pelo Aedes aegypti também. Então, corta essa aqui. Tá, vamos lá. A febre do oeste do Nilo, ou febre do Nilo ocidental, tem vários nomezinhos para essa doença aqui. Ela também é uma arbovirose e é transmitida também por mosquitos. Então, a gente corta essa daqui. Como nisso, presta atenção que esse termo aqui tem outras variações, mas sempre vem falando assim alguma coisa do Nilo, febre do Nilo, não sei o que do Nilo. Então,
Lembre-se disso, é também uma arbovirose. Já a brucelose, ela é causada por uma bactéria. Então, essa aqui é a nossa questão, né, nossa alternativa. Você já ouviu falar dessa tal brucelose. Ela é muito comum, assim, não tão comum assim, mas ela é bastante conhecida no meio da agricultura, da agropecuária, porque é uma bactéria que ataca animais bovinos, caprinos e, enfim, vários animais que são comuns de serem criados pelos agropecuaristas, né. Geralmente, quem se infecta primeiro com esse tipo de bactéria são quem tem esses bichos e tem um trato mais manual, né, não os grandes fazendeiros, né, mas quem tem pequenas propriedades e tal. E aí existe também a infecção das pessoas que comem a carne desses animais mal cozida ou que foi mal assada, enfim, né, então tem toda uma cadeia. Passando para a próxima, número 4. Uma questão de 2020 pela CPCOM, aplicado no concurso lá da prefeitura de Tenório, na Paraíba, para técnico de enfermagem. Vamos lá. Sobre as doenças transmissíveis, é essencial sabermos que as arboviroses mais conhecidas são oriundas do vírus da dengue, o dengue, chikungunya, chique e zika vírus, né? Estes podem ser transmitidos ao homem por via vetorial, que é aquilo que eu expliquei agora há pouco, né? Tem um bichinho que vai transmitir a doença, ou seja, o vetor. Nesse caso é o Aedes aegypti. Vetorial vertical. O que é vertical, professor? É quando passa da mãe para o filho. E transfusional. O que é transfusional? Isso aqui é mais fácil, né? É quando você recebe ou passa sangue infectado para outra pessoa. Sobre as arboviroses supracitadas, olha que palavra bonitinha, é imprescindível que o técnico de enfermagem reconheça que são arbovírus transmitidos por anelídeos. Anelídeos são minhocas e outros bichinhos afins. Não, já viu que não. Bactérias, aí eu já disse lá no início que não também, porque arbovírus, como já diz o nome, são vírus. Humanos podem receber os arbovírus e passá-los para frente, mas por meio de um vetor, né, que pode ser vários tipos. Artrópodes, aqui está a nossa alternativa correta. E a última, plateumintos, não. Os plateumintos podem, eles em si, ser a fonte de algumas doenças, mas não no nosso caso aqui. Então, letra correta, letra D. Próxima, nossa quinta questão, uma questão 2020, aplicada pelo Instituto AOCP. Me lembra um negócio de um filme, né? A AOCP, vocês lembram também? Lá no concurso da Prefeitura de Recife, aqui, na capital do meu estado querido, para assistente social. Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta até o 11º mês de 2014. Olha, esse aqui tem uma manhãzinha, foi por isso que eu coloquei essa questão aqui. Vamos lá. Olha, Recife convivia apenas com uma arbovirose, certo? E a arbovirose é essa aqui. Bem, vamos ler as questões. A esquistossomose, eu acabei de fazer uma questão dizendo que isso aqui não é uma arbovirose, isso aqui é uma doença parasitose, né? Advinda de um parasita. O tétano, para quem não sabe, é uma doença causada por bactérias. Sim, bactérias. Então, não pode ser. O sarampo? Não, sarampo não. Sarampo é uma... Salvo engano, sarampo é uma doença transmitida por vírus. Então, mas não é transmitido por artrópodes. Então, não se encaixa ali. A dengue é a arbovirose mais famosa na América Latina. Então, se encaixaria ali. Letra E, a influenza. A influenza é uma doença viral, mas ela não é transmitida por artrópodes. Ela, na verdade, ela não precisa de um vetor, né? Ela passa de pessoa a pessoa. Ela tem uma transmissão horizontal, já que a gente viu vertical lá atrás, né? Tô dizendo vertical, horizontal, por quê, professor? Porque passa de pessoa para pessoa. Então, a única que tem aqui uma arbovirose que dá para encaixar aqui é a letra D.
Então você nem precisaria ler o resto para saber, mas vamos ver, só para garantir, né? Vamos lá. Recife convivia apenas com uma arbovirose, dengue. Porém, em 2015, constatou-se a presença na circulação de um novo vírus denominado Zika. E, ainda em 2015, no segundo semestre, detectou-se a transmissão ativa de mais uma arbovirose no Recife, a chikungunya. Olha, bateu certinho, né? Vamos ver se é isso mesmo? Exatamente isso. Vamos para a nossa sexta questão, aplicada esse ano, ó, 2025, também pelo Instituto AOCP, na Prefeitura de Presidente Prudente, em São Paulo, para o cargo de agente comunitário de saúde da família. É competência do agente comunitário de saúde no controle das arboviroses. Calma aí, ó. É competência. Isso aqui, ela traz, além do fato de você necessitar saber quais são as competências do agente comunitário de saúde, traz também embutida na questão que você precisa saber o que é uma arbovirose e quais são as principais do Brasil. Bem, vamos lá. A. Tratar os imóveis cadastrados na sua área de atuação que necessitem de uso de larvicidas e ou remoção mecânica de difícil acesso. Vamos só analisar por enquanto. B. Durante a visita domiciliar, destruir ou vedar todos os objetos que possam transformar em criadouros de mosquitos. Ok? Letra C. Informar o morador sobre a importância da verificação da existência de larvas ou mosquitos no domicílio e peridomicílio, ou seja, ao redor da casa, destacando os criadores mais comuns na sua área de atuação. D. Vistoriar e tratar com a aplicação de larvicida, caso seja necessário, os pontos estratégicos e imóveis especiais. Ele vai aqui vistoriar e tratar, fazendo a aplicação do larvicida, ok? E por último, coletar e identificar larvas, pulpas e inamagos coletados no intra e no peridomicílio, informando o morador caso se confirme a presença de espécies de Aedes aegypti, mosquito vetor das arboviroses. Tá, olha, esse aqui é um concurso para o cargo de agente de combate às endemias? Não, esse aqui é o concurso para o agente comunitário de saúde. O agente comunitário de saúde tem, na sua premissa base, a educação, a educação. Você vai chegar na casa das pessoas e você vai educá-las, você vai informá-las, enfim. Quem pega a mão na massa de verdade é o ACS, ou ACE, né, o agente de combate às endemias. Então, olha, a única aqui que diz que você vai fazer uma ação educativa é essa daqui, ó, a letra C. Informar o morador sobre a importância da verificação. Quem é que vai verificar? O próprio morador. Da existência de larvas ou mosquitos no domicílio e peridomicílio, destacando os criadores mais comuns na área de atuação. Ou seja, a gente vai falar para lá, olha, nos vasinhos costuma ter, em lixo costuma ter também, em plantas costuma haver criadores, então você tem que prestar atenção em tudo isso. Ah, professor, mas eu já vi um agente de saúde ir lá e pegando, pôr na mão na massa, né, e ele mesmo fazendo isso e destruindo os criadores quando possível. Isso pode acontecer, mas isso não é a função básica do agente de saúde. Como isso, o agente de saúde está lá para outras coisas. O que se prega é que façam-se visitas conjuntas entre o ACE, entre o ACS e o ACE, para que então cada um possa fazer a sua parte, respeitando aquilo que a sua profissão preconiza, né, e que os dois se complementem na sua ação de prevenção de doenças. Então, a letra certa é a letra C. Passando para a próxima. No ano de 2023, pela banca Fundatec, no concurso da Prefeitura de Porto Alegre, lá no Rio Grande do Sul, para o agente de combate às endemias. Vamos lá. Analisa as assertivas abaixo sobre as arboviroses. Uma coisa que a gente tem que prestar atenção é que as questões geralmente vêm assim como eu coloquei aqui. Eu até pensei em colocar elas cada uma em uma linha para ficar mais fácil a leitura, mas isso
isso não traduz bem como vem na prova, não é? Então, como eu coloquei aqui, nesse caso aqui, exatamente como vem na prova, então você tem que prestar atenção onde começa a questão, ou a afirmativa, e onde ela termina. Às vezes a pessoa lê muito rápido e acaba lendo uma ou duas alternativas sem querer, como se fosse uma coisa só. Então vamos lá. As arboviroses mais comuns em ambientes urbanos são dengue, ok? Chikungunya e zika, certo? Lembre-se que o Aedes aegypti também transmite a febre amarela, mas a febre amarela está mais associada a ambientes de mata. E o Brasil é muito grande, né? Então nós temos muitas áreas em que não há mais mata ou não é a paisagem natural comum daquela região. Por exemplo, aqui a minha, eu moro numa região que tem caatinga e não mata. Aqui a gente quase não tem casos de febre amarela, mas os outros casos são comuns por aqui também. Então, a primeira alternativa, a gente já pode botar aqui, ok, tudo certo. 2. Doenças virais transmitidas principalmente por mosquitos. E está falando das arboviroses. E sim, as principais arboviroses do Brasil são transmitidas por mosquitos, então tá tudo certo, principalmente o Aedes aegypti, que é um mosquito. Ok, então aqui, vamos lá, terceira afirmação. Doenças causadas por arbovírus. Afirmação bem simples, mas está correta, né? Arboviroses são doenças causadas por arbovírus. Então, 3 também está correta. Afirmação número 4. Arbovírus é uma classificação que engloba todos os vírus transmitidos por artrópodes. Olha, tomem cuidado quando tem essas afirmações muito, como é que diz? Muito amplas, né? Todos os vírus transmitidos por artrópodes. Se fosse falando de outro assunto qualquer, eu iria dizer para você prestar atenção que provavelmente está errado. Mas nesse caso aqui está certo. Né? Todos os vírus transmitidos por artrópodes estão dentro da classificação de arbovírus, ou seja, insetos e aracnídeos. Existem mais bichos que não estão aqui, não são nem insetos nem aracnídeos, que também podem transmitir arboviroses, mas de fato os principais são os insetos e os aracnídeos. Então, está certo, né? Como aranhas e carrapatos, ok? Por exemplo, estão corretos. Então aqui está tudo correto, né? Todas elas estão corretas. Tem alguma opção que ter todas? Tem. A letra E aqui, ó. 1, 2, 3, 4, tudo correto. Então, letra E é a certa. Mais uma. Número 8. Aplicada em 2024, recente ainda pela banca UFG, lá no concurso da Prefeitura de Padre Bernardo, em Goiás, para biólogo. Olha só a minha profissão de formação. Por que as arboviroses muitas vezes têm surtos sazonais em áreas endêmicas? Vamos analisar as questões? Letra A. Por que os mosquitos vetores só se reproduzem durante a estação chuvosa? Vamos lá, como disse, aquelas afirmações são muito amplas, né? Então ele está dizendo aqui, ó, os mosquitos só se reproduzem, só e somente, se reproduzem durante a estação chuvosa. Isso é uma informação errada, até porque o Brasil é muito amplo e tem muitos ambientes. E apesar, por exemplo, de eu morar em um ambiente seco, isso não quer dizer que os mosquitos sumam quando não chove. Não, eles continuam por aí. Então, os mosquitos também continuam se reproduzindo mesmo quando não está no período chuvoso aqui na minha região, que dirá em regiões que chove constantemente, né? Então, essa afirmação aqui está errada. Por que os vírus são mais ativos em temperaturas mais baixas? Isso aqui também está errado. Primeiro, os vírus eles não são ativos ou inativos. Quando eles estão fora de ou de um vetor ou do seu da sua fonte final, né? Eles não têm nenhum tipo de metabolismo. Então, para eles tanto faz se está quente ou está frio. Mas de fato, a maioria dos vírus costumam se espalhar mais, ou pelo menos das arboviroses, mais quando está quente, não por causa do calor em si, mas porque é o período também que chove mais. Então chove mais, os insetos se reproduzem mais, e enfim, né, é uma cadeia de eventos, né,
que faz com que os vírus se espalhem mais. Ah, mas professor, nós já ouvi falar que quando cai o inverno ou quando começa o inverno, as pessoas pegam mais gripe. Sim, porque as pessoas acabam se resfriando e espirrando e aí vão espalhando, por exemplo, o vírus da gripe. Mas no caso das arboviroses, o comum é que os surtos ocorram quando está quente e úmido. Então, né? Então essa aqui não se adequa ao que está perguntando no enunciado. Letra C. Por que as populações de mosquitos aumentam em climas quentes e úmidos? Eita, eu acabei de falar isso, né? Exatamente isso. Quando está quente e úmido, os mosquitos se reproduzem mais, então conseguem também transmitir mais as arboviroses. E por último, porque os hospedeiros vertebrados são suscetíveis às infecções durante determinadas estações. Não, os hospedeiros vertebrados são suscetíveis durante todo o ano. A questão é a quantidade de insetos que há presente no ambiente, que geralmente é maior nos períodos em que há uma temperatura elevada e uma umidade também elevada. Então a letra D também está errada, nós só temos então como afirmativa correta a letra C. Passando agora para a nossa nona questão, uma questão também recente, de 2024, apresentado pela banca Fundatec no concurso da Prefeitura de Rosário, Maranhão, para agente de endemias. Vamos lá. As arboviroses, como dengue, chikungunya, zika e febre amarela, são doenças causadas por bactérias? Não, né? A gente já viu que não. Transmitidas por aracnídeos. Isso aqui até poderia ser a parte do aracnídeo, mas bactérias não. Por vírus? Ok. Transmitidos por vetores artrópodes. Corretinho, ok. Por enquanto essa é a certa, mas vamos ver o restante. Parasitas? Não. Parasitas não. Transmitidos por mosquitos? Poderia ser por mosquitos, mas não parasitas, porque são vírus. Fungos? Não. Também, a gente já viu, são vírus, não fungos, transmitidos por animais. Por animais. Olha, essa parte aqui, se fosse só fosse vírus transmitidos por animais, estaria certo, porque os artrópodes são animais também, né? Mas como ele falou especificamente fungos, então tá errada. Então a única certa aqui é a letra B. Nossa 10ª questão é uma questão de 2019, aplicado pelo Instituto Consulplan no concurso da Prefeitura de Pitangueiras, São Paulo, para o cargo de enfermeiro. Vamos lá. Arboviroses são as doenças causadas pelos chamados arbovírus, que são os vírus transmitidos aos homens através de moluscos? Não. De artrópodes? Sim. C. Do sangue contaminado? Então, também, né? Do contato íntimo com pessoa contaminada? Pode ser também. Vamos ler novamente. Ó, as arboviroses são doenças causadas pelos chamados arbovírus, que são vírus transmitidos ao homem através de... Tá, olha, a transmissão primária, como eu já expliquei aqui durante essa aula quase toda, se dá através dos artrópodes. Provavelmente essa é a questão correta. Vamos só ver aqui. É isso mesmo. Agora vamos lá. Você pode pegar um arbovírus com contato com o sangue contaminado? Sim, você pode, viu? Você poderia. Você poderia pegar um arbovírus em contato com um contato íntimo, ou seja, através da relação sexual com uma pessoa contaminada? Pode não parecer, mas há casos relatando isso. Então poderia sim. Na questão de poder, sim, você pode sim. Essa questão aqui, ela deveria ter perguntado o que não transmite, né? Ou da maneira que você não pode pegar, enfim. Ou deveria ter sido anulada, porque, né? Está errado. Olha só, então, por que você trouxe aqui? Para você se ligar. Todo concurso, ou pelo menos muitos concursos, tem questões assim, né? Que vem com algum erro, ou no enunciado, ou nas questões. Você tem que estar preparado para entrar com o recurso. Essa é uma dessas questões aqui que as pessoas deveriam ter entrado para recurso, e no meu entender, ou ela deveria ter sido retificada, mas como aqui o erro é da
dá a me entender que o erro foi no enunciado, provavelmente ela deveria ter sido, anulada, ok? Bem, gente, só para lembrar que isso aqui é um corte da videoaula completa que tem 6 horas de duração. Arboviroses para concursos públicos. Deve ser a aula mais completa que tem aqui no YouTube. E se você tem interesse também, eu produzi um livro a partir dessa videoaula, que eu vou estar deixando na descrição deste vídeo aqui.